Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell. Esse aqui é o livro Manual do Trouxa, cujo autor sou eu. E é o seguinte, gente, hoje eu ia deixar esse vídeo só para os membros do canal, porque vocês vão ter acesso a um conteúdo que literalmente tem o poder de mudar vidas, né? Nossa, sou religioso isso, mas enfim, não por causa disso, mas vocês vão ter uma reflexão aqui hoje, né? Que ela vai exatamente no âmago ali, no ponto central da maioria das nossas dores, daquilo que causa confusão, que causa conflito, né? A gente vai falar um pouco dessa onda de cancelamento também e da visão de mundo que é muito comum hoje, né? Onde as pessoas colocam-se como sendo o centro do universo. Então, o que vocês vão entender hoje? Da onde que vem o nosso senso de justiça, da onde que vem o nosso conceito de bem e mal, o nosso conceito de certo e errado. Então a gente vai falar muito aqui sobre justiça, sobre moral, e se você separa moral de ética, né, sendo assim a ética o certo e errado, né, é relativo ao grupo, né, a um normativo, então a gente vai falar disso também. Tá? Primeiro, gente, algumas premissas extremamente importantes que você vai precisar entender aqui. A reflexão que a gente vai fazer é uma reflexão neossimplista, que é a linha de pensamento filosófico que eu criei, que serve para fazer o seguinte: a gente vai fazer uma análise da essência da coisa, né, daquilo que a gente quer entender. Então a gente vai fazer uma análise ontológica, tá? Sendo assim, eu tenho como ontologia o estudo do ser, o que faz aquela coisa ser o que ela é. Quais são as características primárias daquela coisa que só ela tem. Então a gente vai usar uma dedução lógica para isso e o a posteriori, né, que seria uma dedução epistemológica, ou seja, a gente vai estudar o conhecimento usando o empirismo, ou seja, várias áreas do conhecimento. Como a gente vai estar falando aí do ser humano, né, a gente vai estar falando de conceitos, de comportamento, a gente vai precisar usar áreas como biologia, sociobiologia, psicologia, e aí dentro da psicologia a gente tem a psicologia evolucionista, né, que a gente vai usar aqui. A gente pode pegar aquela linha junguiana de interpretação de arquétipos também, né, sem misticismo, assim, de um jeito objetivo. A gente vai falar de grupo, então a gente vai ter que falar de antropologia, de sociologia, de história, tá? Vou recomendar vários materiais de estudo e alguns autores aqui para vocês, tá? Então, assim, fiquem comigo até o final desse vídeo. Eu vou tentar fazer ele dentro dos 20 minutos aqui que eu costumo fazer, né? E do meio pro final, né, é extremamente importante, assim, você vai se sentir desconfortável com as coisas que eu falar. É normal, tá bom? Já deixa o seu like, já se inscreve. De novo, esse vídeo vai ser um presente para vocês, né? É um material que eu estou estudando para fazer o meu próximo livro, Neosimplismo. Bom, vamos lá. Premissa número 1, que eu quero que vocês entendam. Todo conceito ele está condicionado à existência de uma mente. Então, não quer dizer que a realidade em si está condicionada à existência de uma mente. Não. A interpretação da realidade que gera um conceito, sim. Então, existe uma confusão, principalmente entre os platonistas aí, né? O mito da caverna é legal para a gente fazer essa análise, né? Da pessoa vendo ali a projeção das sombras e achando que aquilo era a realidade em si, mas não é. Então, o nosso cérebro, né? A palavra desse vídeo vai ser funcional, gente. O nosso cérebro, ele cria uma versão da realidade ao ter um estímulo externo que vem da coisa em si, né? Da realidade. E aí a visão que nós temos, né, a interpretação que nós temos em termos de visão de mundo, ela não representa a coisa em si. Então, existe uma coisa fora da nossa mente, aí a nossa mente, ao ter contato com essa coisa, ela interpreta aquilo de uma maneira funcional. Funcional em qual sentido? Que potencializa nossas chances de sobrevivência. Ou se você preferir um termo mais técnico, né, ao invés de falar só de sobrevivência e reprodução, você pode pensar em continuidade genética, que é o propósito, entre aspas, é a função primordial de todo organismo vivo.
é a busca de fazer cópias dos próprios genes para continuar existindo. Tá? Isso você vai entender se você estudar um pouquinho de sociobiologia e biologia evolutiva também. Quer um material de estudo sobre isso? Sociobiology, a New Synthesis, do Edward O. Wilson. O curso do Robert Sapolsky, da Biologia Evolutiva, que está na Stanford. O livro Comporte-se, do Robert Sapolsky, vai te ajudar isso. Tem um livro da Lynn Margulis, O que é Vida, também vai te ajudar a entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Seguinte, então assim, todo organismo vivo ele busca fazer cópias dos próprios genes. Esse é um ponto importante. Então imagina uma bactéria, um tipo de vida bem primitivo. Está ali se movendo, encontrou alguma coisinha ali, uau, comeu. Se moveu um pouquinho, uau, comeu. Até que assim, isso é coisas de anos, milhões de anos aí. Esse estímulo externo aí, de ficar procurando as coisas, o ambiente que aquele organismo vivo primitivo estava, condicionou ele, através de processos evolutivos, a desenvolver sensores que pudessem captar melhor a realidade. Então, uma hora foi um sensor ali, sei lá, de temperatura, de cheiro, o que seja, até que chegou um momento, né, que para você encontrar comida, faz sentido que você tenha visão ali, que você consiga, opa, vi alguma coisa, vou ali. E faz sentido que esse organismo vivo compreenda a sua própria existência. É a partir daí que começa, né, a consciência, ou seja, eu percebo que alguma coisa está acontecendo. Pensa em consciência assim, você descobrir isso aqui, ó. Opa, as luzes estão ligadas, então alguma coisa está acontecendo. O estágio primordial de consciência é isso. Aí você tem o que a gente chama na filosofia da mente de qualia, né, que é ter a experiência em primeira pessoa. Começa aqui. Através de vários processos evolutivos, né, nós aí, o nosso ancestral comum começou a se desenvolver aqui, ó, o cérebro. Então você vai precisar entender um pouquinho de neurociência também, tá? E aí a gente passou a ter um córtex mais desenvolvido, que é a parte do nosso cérebro ali, que ela cria símbolos, ela interpreta as coisas em termos de lógica. É a nossa parte responsável por cálculo, por linguagem, por filosofia, tá? Então, a partir daí, ó, a gente pega um estímulo externo, recebe ele, isso é involuntário, tá? E aí o nosso cérebro ele vai interpretar aquele estímulo externo. O que eu vou fazer com isso? Ele vai interpretar de uma maneira que seja funcional. Só para você entender o quão sério é isso, você achar que você sabe da realidade por causa dos seus 5 sentidos é um erro assim grotesco. Mas é um erro difícil de perceber. Mas é um erro muito sério, porque assim, você nunca vai ter 100% de certeza, né? Você pode tentar se aproximar daquilo, mas você nunca vai ter assim uma certeza que o estímulo externo e o jeito que você está interpretando ele está congruente, ou seja, você está entendendo a coisa exatamente como ela é. O Kant chegou muito perto disso quando ele fala de fenômeno e númeno, né? Sendo o númeno a coisa em si, né? E o fenômeno a versão que a gente interpretou daquilo, tá? Então, só um exemplo simples de uma ilusão aí que nós temos. Pensa no amarelo desse livro aqui, ó, o Manual do Trouxa, né? Um amarelo bem forte aqui. Esse livro, ele, de certa maneira, ele não é amarelo, porque cores, elas não existem fora da nossa mente. Isso aí é muito difícil de entender, mas é o seguinte, ó. As cores, por exemplo, elas são referentes a uma frequência de um tipo de onda que, ao entrar em contato com nossos olhos, ele, por causa daquela frequência, se cria as cores na hora que ele está interpretando ali, mandando um sinal para o nosso cérebro. Mas as cores em si, elas não existem. Então, a onda ali, ela não é amarela. Ela é interpretada como sendo amarela pelo nosso cérebro por causa da frequência que ela tá. Quer um material sobre isso? Ó, material do Anil Seth. Aqui ele tem uns 2 livros legais, vou deixar aqui, sobre a ilusão do self. Tá? Ele tem um, inclusive, que chama O Cérebro de 30 Segundos, que vai falar sobre várias ilusões desse tipo. Então, eu vou chegar lá na parte de justiça e moral, tá, gente? É que vocês precisam entender isso primeiro. Que as nossas intuições, elas não necessariamente condizem com a realidade em si. E são apenas uma versão funcional da realidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo, eu disse que ali todo o conceito, né, tá
condicionado à existência de uma mente, então, ontologicamente falando, todos os conceitos são subjetivos, o que não implica em relativismo ético, moral ou coisa do tipo. Epistemologicamente, ou seja, eu posso estudar o conhecimento e falar, ó, nesse contexto aqui, isso é certo ou errado. E aí, quando a gente vai para a sociobiologia, biologia evolutiva, você vai entender o comportamento de organismos vivos, não apenas de humanos, mas de vários aí, você consegue entender que toda relação entre organismos vivos, toda, ela vai ser predatória, quando o organismo consome o outro ali imediatamente como um recurso, parasitária, que é uma relação predatória a médio e longo prazo, um organismo vivo vai parasitando, vai consumindo o outro lentamente, às vezes o outro nem se dá conta, ou mutualista, e é aqui que entra a nossa ideia de moral, ética, justiça. Relações mutualistas são trocas mútuas, quando um organismo vivo faz alguma coisa benéfica para o outro e recebe algo em troca, tá? No curso lá do Robert Sapolsky, ele vai mencionar aí o altruísmo recíproco, né? Que é um dos motivos que a gente tem consideração moral por outros organismos vivos. A gente também tem a seleção por parentesco, se ajuda aquela pessoa que tem um parentesco de sangue, ou seja, ela compartilha dos seus genes, então isso também é involuntário, tá? E você tem aquele incentivo ali imediato de você fazer o bem para si mesmo, né? Que é a seleção direta, quando você faz o que vai aumentar suas chances de fazer cópias dos seus próprios genes, tá? Dentro disso, gente, ó, é possível eu deduzir uma ética, uma moral objetiva. Em termos epistemológicos, eu faço uma dedução lógica, eu consigo entender isso. Só que é um erro gigantesco e muitos filósofos eles pecam nisso quando eles querem criar um dever moral, um dever ético que seja assim transcendental. Não, isso só existe dentro da nossa cabecinha. Do mesmo jeito que é absurdo eu falar, é injusto o leão comer a zebra, e agora vai começar a ficar desconfortável para você. Do mesmo jeito que é injusto falar que o leão comeu a zebra, né, uma questão de sorte do leão e azar da zebra, toda atrocidade humana também entra nesse mesma régua, gente. É que o leão e a zebra, eles não têm o córtex do jeito que a gente tem, então eles não argumentam, eles não falam, ó, leão, você vai me comer, velho? Eu te apresento uma zebrinha aí meio manca aí pra você comer, eu consigo, sabe? Eles não têm essa capacidade, porque eles não passaram pelos mesmos processos evolutivos que o nosso ancestral comum passou. Ah, Mike, mas isso não explica por que às vezes a gente é moral, por que às vezes a gente não é? Explica se você entender que os nossos genes respondem ao meio e você vai ter que estudar um comportamento com esse crivo. O que aconteceu naquele meio que condicionou aquele organismo vivo a responder daquela maneira. Então, nosso senso de moral, de ética, de justiça, não é uma construção social que surge a partir do momento que a gente está vivendo em grupo. Ela é uma combinação dos estímulos externos e do que aquele organismo vivo está tentando fazer ali, às vezes até em termos involuntários, para se adaptar e continuar sobrevivendo. Então, em termos de cooperação e de potencialidade aí existencial, é muito mais benéfico relações mutualistas a médio e a longo prazo, principalmente, né, num cenário onde há abundância de recursos, tá? Porque se há uma escassez alta de recurso, a gente começa já a pender para a relação predatória e parasitária. Dois exemplos bons disso, ó. A distinção de chimpanzé e bonobo a partir da formação ali do rio do Congo, o ancestral comum deles, né, teve uma divisão ali, uma galera ficou de um lado onde tinha abundância de recurso, gerou uma espécie que é muito mais mutualista ali, muito mais pacífica, né, os bonobos, tá? E na região que era mais escassa, gerou uma espécie muito mais violenta, que são os chimpanzés. Por quê? Influência desse meio externo. Tem um estudo do Robert Sapolsky de babuínos, se você escrever aqui no YouTube, eu já comentei disso em outro vídeo, de como uma geração de babuínos passou a ficar muito mais cooperativa, e babuíno é um bicho extremamente agressivo, né? O Robert Sapolsky estuda eles por conta da questão do estresse, eles passam muito estresse, tá?
E por causa de uma abundância de recurso ali, que era uma região que humanos jogavam muito lixo, resto de alimento, né? Eles tiveram acesso a muito mais recurso do que o normal. Aquele grupo de babuínos começou a ficar mais cooperativo. Um outro grupo que teve contato com eles também, a ponto assim de você ver dois machos, um fazendo cafunézinho no outro, tirando piolho, as mães ensinando os filhotinhos assim, na próxima geração já. Então, você vê como que é possível a gente adaptar o nosso comportamento de acordo a esses estímulos externos. Então, assim, a natureza, gente, ela é, premissa 3 aqui, né? A natureza, ela é amoral. Ela não é boa, má, certo ou errada. Nada por si só é bom, mal, certo ou errado, justo ou injusto. Esses conceitos, eles só vão ter relevância dentro de um arranjo social mutualista. Então, por uma dedução lógica simples, o comportamento mutualista ele é antagônico ao predatório parasitário, ou seja, toda iniciação de violência com organismos vivos pacíficos é, por definição, antiética ou imoral ou injusta, dentro de um contexto de relações mutualistas, ou seja, na natureza em si, nada é bom, mal, certo ou errado. O universo, ele não tá nem aí para você, porque o universo aparentemente não é uma mente. Então, assim, se cair um meteoro aqui e acabar com toda a vida, ou só com as vidas humanas, as coisas continuam acontecendo e não vai ter ninguém para interpretar. Então, a nossa mente ela não cria realidade, mas ela cria uma versão da realidade que é funcional. Você não existe do jeito que você acha que você existe. O seu self, que é aquele senso de eu, é um símbolo que o seu cérebro cria para que todas as suas memórias tenham um link e façam sentido. Quer um material sobre isso? 2 livros do Sam Harris, o livro Livre-Arbítrio e o livro Waking Up. O livro Comporte-se, do Robert Sapolsky, vai te ajudar a isso. E tem um livro do Anil Seth, que eu vou deixar aqui também, que é sobre essas ilusões cognitivas. As pessoas que você sente atração, por exemplo, não são escolhas, é um processo involuntário. Quer um livro sobre isso? Eu vou deixar aqui o livro do Paul Bloom, Como o Prazer Funciona, tá? O livro do David Buss, The Evolution of Desire, também vai te ajudar a entender os processos involuntários aí, né? Que são resquícios do nosso ancestral ali, do que ele teve que fazer para sobreviver. Então, gente, o universo ele não é justo ou injusto. Justiça nem existe. Ela só existe dentro de um conceito onde organismos vivos que possuem o córtex mais desenvolvidos, até o momento a gente chama eles de humano, a gente acha que isso é só com humano, né? Pode ser que exista outro animal, ou que futuramente algum outro animal desenvolva essa capacidade. Por enquanto a gente só conhece os humanos, mas é só nós que criamos esses conceitos, não porque a gente é uau, super especial, é porque é uma consequência do que o nosso ancestral comum passou. Então, assim, o mundo, ele é amoral, o universo inteiro ele é amoral, gente. O que você pode fazer com esse conhecimento? Você começar a parar de se vitimizar e de separar o mundo em bom, mal, certo e errado, o que não implica, né, em você ser conivente com qualquer tipo de atrocidade. E isso que as pessoas não entendem. O que eu estou fazendo aqui é descrever um fenômeno. Então, o que significa ser bom, Mike? O que significa ser ético? Nós atribuímos... a fumaça do incenso está vindo aqui, eu estou cafungando já, né? Bonitinho esse dragão, né? Nós condicionamos o conceito de bondade àquilo que potencializa a nossa existência. Pega os exemplos dos tabus que a gente tem, as coisas que a gente sabe, irmão com irmão, pai com filha ali, porque é repulsivo isso. Porque geneticamente falando, não é vantajoso que esse tipo de relação aí aconteça. Por isso que vem o tabu do incesto, por exemplo. Mas olha que interessante, se essa relação for de primos de terceiro grau, geneticamente falando, já é menos prejudicial. Então a nossa tolerância começa a ser um pouco maior com isso. Entende? Então, qualquer tipo de repulsa que você tenha, né,
provavelmente ela vai na direção de algo que vai diminuir as suas chances de continuidade genética. Por que a gente tem um incentivo tão grande a ajudar o próximo, a buscar aí, né, que as pessoas sejam gentis, que elas tenham empatia pelo próximo? Porque isso, em termos biológicos evolutivos, é vantajoso para o grupo. Mas por que tem tanta atrocidade no mundo, gente? Tem tanta gente que explora o próximo, que violenta aí o próximo. Por que acontece disso? Porque a natureza, ela funciona como um mecanismo de equilíbrio. Então a corda nunca vai muito, nem vai ficar todo mundo 100%, entre aspas, bonzinho ou 100% malvado. E os genes respondem ao meio. Então, se a pessoa ali tiver um gene, por exemplo, de um psicopata com algum problema ali, e esse gene responder ao estímulo externo, isso acontece muito, por exemplo, com crianças que sofrem algum tipo de violência e tem essa predisposição genética. Então é possível que você passe por traumas terríveis na sua vida e não vire uma pessoa aí, né, predadora, parasita, porque, de novo, você não teria aquele gene. Então, mesmo tendo o estímulo externo, você não tem o gene. Então, você não vai virar um psicopata, por exemplo. E pode ser que o cara tenha o gene, mas nunca receba o estímulo externo, então aquilo não se desenvolva. Então, do mesmo jeito que a gente continua achando terrível um furacão, um vulcão, matar um monte de gente aí, né, acontecer uma tragédia desse tipo, só que a gente não atribui autoria ao furacão. Ai, que furacão malvado. A gente fala, nossa, que desgraça, que coisa terrível. Nós continuamos sendo um fenômeno natural. Então, por mais que a gente tenha um sentimento de vingança, de repulsa, de revolta, as pessoas, elas não se criam, elas só manifestam aquele comportamento. O que não implica em passar pano para atitude repulsiva, mas implica em tirar esse sentimento de atribuir autoria. Ainda é uma boa ideia você trancar psicopatas na cadeia, você evitar que pessoas que são o que a gente chama de malvado, aí, predadores, né? Evitar que elas façam parte do nosso grupo. Porém, no final das contas, elas são só azaradas e a gente é sortudo de não ser elas, ou de não ser vítimas delas. Entenda como sorte situações que potencializam a sua existência, azar situações que potencializam a sua extinção. Então você vai ter que pensar muito nisso aí, porque é desconfortável o que eu estou falando. Eu te dei um monte de material de estudo, então isso não é a minha opinião, gente. Eu só estou descrevendo um fenômeno. Absolutamente tudo o que eu falei aqui pode estar errado, eu não sou o dono da razão. Mas a busca pela verdade é sincera. Se você quer entender um pouquinho da realidade, você vai ter que romper com esse egocentrismo metodológico e entender que o seu cérebro, ele não conhece a realidade tal qual ela é. Ele cria uma versão funcional dessa realidade. Eu espero que esse vídeo tenha te tirado da zona de conforto e te dê muita coisa aí para refletir, tá? Eu abri aqui meus horários na parte da manhã para fazer consultoria com algumas pessoas, tá? Então, se você quer fazer um horário aí comigo, bater um papo, que fique bem claro, isso não é uma terapia, eu não sou coach, não sou terapeuta. O que eu vou fazer é bater um papo com você igual eu faço aqui no YouTube, tá bom? Quem quiser ter acesso a um conteúdo exclusivo que eu fiz de desenvolvimento pessoal, torne-se membro do canal. Meu livro está disponível no banner ali, tá? E tem ele, o audiobook dele aí tem 8 capítulos de graça para você aqui no canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se inscreva, deixa o like, compartilha. Beijo do trouxa.